Hoje nós iremos resolver uma questão da UNB, prova aí do PAS, da primeira etapa de 2018, uma questão que envolve energia e dinâmica. Segundo vídeo resolvendo exercício, lembrando que se você não assistiu a videoaula sobre dinâmica e energia, assista porque vale muito a pena, tá bem completa e bem fácil de entender. Bom, então vamos agora à resolução do exercício. Bom, vamos ler então aqui a questão. Na situação ilustrada na figura anterior, um bloco que está posicionado no topo de uma rampa, a uma altura h do solo, se deslocará a partir do repouso, ou seja, a velocidade inicial dele é igual a zero, até atingir uma região plana. O bloco tem massa m igual a 500 kg. A rampa tem inclinação alfa igual a 30 graus, e h igual a 20 metros. Tanto a rampa quanto o trecho horizontal são feitos de um mesmo material e o coeficiente de atrito dinâmico de todo o percurso é igual a 0,5. Marquei aqui, significa que o coeficiente de atrito enquanto ele estiver em movimento vai ser 0,5. A partir dessas informações, considerando que a aceleração da gravidade local seja 10 metros por segundo ao quadrado e assumindo 0,87 como valor aproximado de cosseno de 30 graus, faço o que se pede no item 90, que é do tipo B. Ele pede o seguinte: determine a distância em metros que o bloco percorrerá no trecho plano até parar, ou seja, a velocidade dele ser igual a zero. Multiplique o resultado obtido por 10 e despreze a parte fracionária para marcar ali no cartão de respostas. Então vamos fazer a análise dessa questão. Primeiro vou dar um zoom nessa imagem e vamos fazer a seguinte análise. Ele vai começar a cair esse bloco, né? Então ele vai começar a percorrer essa altura h, né? Ele vai cair não, né? Mas ele vai deslocar essa altura h, vai chegar aqui na parte plana e vai se mover até parar. Bom, esse movimento de descida dele, eu vou falar que é a primeira parte do nosso estudo. Vamos dividir em duas partes para ficar mais fácil de entendimento. E essa parte plana, que ele vai até parar, né? Até atingir a velocidade igual a zero, eu vou falar que é a segunda etapa do nosso movimento. Então, coloquei o 2 aí para representar. Bom, a gente sabe que a velocidade final da primeira etapa desse nosso movimento é igual à velocidade inicial da segunda etapa. Por quê? Bom, esse bloco aqui está chegando aqui, está terminando a primeira etapa e começando a segunda. Então, a velocidade final da primeira é igual à velocidade inicial aí da segunda. Sabemos que a velocidade final também dele é igual a zero, pois ele vai se movimentar até parar. E ele pede justamente o deslocamento, a questão pede esse deslocamento dele até parar, esse D2, que a gente vai chamar, que é o deslocamento na segunda etapa. E a gente sabe aqui também chama de D1, esse deslocamento na primeira etapa. Bom, para achar o D2, a gente faz a seguinte análise. Vamos então passo a passo aí para a gente achar o D2, né? Que é a pergunta. Bom, primeiro a gente tem que achar a velocidade final da primeira etapa, pois ela é igual à velocidade inicial da segunda etapa, e se a gente pegar a velocidade inicial da segunda etapa e jogar na fórmula de Torricelli, a gente consegue achar aqui a distância d2, que é o que a gente quer. Velocidade final 2 ao quadrado, velocidade final 2 é zero, então dá zero. Isso aqui a gente consegue achar através da velocidade final da primeira etapa, e a aceleração também a gente consegue achar, a gente vai ver isso justamente agora. Bom, para achar a velocidade final da primeira etapa, a gente vai fazer uma análise energética. Bom, esse bloco está a uma altura h, certo? Ele está a uma certa altura h, então ele tem uma energia potencial gravitacional estabelecida nele, que é essa energia que um corpo tem a uma certa altura. Ele vai desenvolver essa energia em energia cinética, que é essa energia do movimento, da velocidade. Só que esse sistema, esse deslocamento dele, a superfície que ele está se deslocando, não é lisa. Então a gente tem a presença da força de atrito. E essa força de atrito vai ter um trabalho associado a ela, né? O trabalho é a energia que uma certa força utiliza ou gasta, né? Então a gente pode fazer a seguinte análise, que a energia potencial gravitacional vai se transformar em energia cinética, mas o trabalho da força de atrito, né? Que é essa energia que a força de atrito vai gastar para tentar impedir esse movimento. Matematicamente, a gente pode igualar essas três equações, né?
a gente pode falar que a energia potencial gravitacional, que é tudo aquilo que ele pode gastar, vai gastar, né? E se desenvolver em energia cinética, mais o trabalho da força de atrito. Bom, a gente sabe que a energia cinética é mv²/2 como fórmula, né? Energia potencial gravitacional é mgh e trabalho é Fd cosseno de θ. A gente substituindo agora os valores, né, numéricos aí nas incógnitas, a gente acaba achando isso aqui. Bom, vamos desenvolver um pouquinho mais. Então, a gente acha que 100.000 é igual a 250 VF1 ao quadrado, mais a normal vezes o coeficiente de atrito vezes o deslocamento 1. Bom, aqui o coeficiente de atrito a gente sabe. Agora vamos achar o deslocamento 1 e a normal, que são coisas que ele não deu para a gente imediatamente, mas a gente consegue achar através de algumas análises. Então vamos dar mais um zoom e vamos fazer uma análise dinâmica agora. Bom, esse bloco, nessa posição inicial, ali lá na altura, ele tem uma força peso, puxando ele para o centro da Terra, pois essa força peso é essa força entrelaçada com a massa, né? A força gravitacional. Todo corpo que tem massa tem uma força gravitacional quando ele está dentro de um campo gravitacional. Bom, tem essa força de contato, essa força de superfície, que sempre faz 90 graus com a superfície, que é a normal. Só que essas forças não estão uma certa direção do movimento, né, do deslocamento dele. Então, vamos decompor essa força no eixo X e no eixo Y. Vamos decompor a força peso. A gente decompõe na vertente aí, PX e na vertente PY. E a gente sabe também que o ângulo alfa está entre P e PY, fazendo uma série aí de semelhanças de triângulo. Isso aí é em plano inclinado, você consegue perceber isso direitinho quando você faz um estudo mais detalhado de plano inclinado. Mas vamos para a resolução da questão. Bom, posso falar através das relações trigonométricas que PY é igual ao peso vezes o cosseno de alfa. Achando PY, a gente faz essa continha aqui, 5.000 aqui, porque é 500 vezes 10, né, que é a gravidade, peso é massa vezes gravidade. Achamos que o PY é igual a 4.350 newtons. Bom, a gente pode fazer essa seguinte análise também. A normal é igual ao PY. Então, a gente acha que a normal é 4.350 newtons. Agora, vamos achar o deslocamento D1. A gente pode fazer outra relação trigonométrica. O seno desse ângulo alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui é um ângulo de 90 graus, né? Se for reparar bem aqui é um ângulo de 90 graus. Então, a gente acha que o seno de alfa é igual a H sobre D1. Achamos aí seno de alfa é igual a 1/2. Então, D1 é igual a 40 metros. Vamos, então, substituir na nossa equaçãozinha aqui que a gente tinha deixado separada. Vamos substituir os valores. Substituindo os valores, a gente acha que a velocidade final 1 ao quadrado é igual a 52 metros por segundo. Perfeito, achamos a velocidade final 1 ao quadrado. Substituímos aqui nessa fórmula de Torricelli. Substituindo, a gente acha que 0 é igual a 52 menos 2d2 vezes a aceleração. Agora, vamos lá achar a aceleração no trecho 2. Problema bem longo, né? Você tem que achar muitas coisas. Bom, nesse trecho D2, ele ainda vai ter força de atrito. E como ele vai atingir a velocidade final 2, né? A gente pode fazer a seguinte conclusão, que a força de atrito aqui vai ser a força resultante, porque ele vai parar ele vai desacelerar graças à força de atrito. Então, a força de atrito aqui é a força resultante. Então, força resultante é igual a força de atrito. Força resultante, segundo a lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, é a massa vezes a aceleração. Isso vai ser igual a normal vezes o coeficiente de atrito, que é a fórmula aí da força de atrito. Bom, ali, nesse caso aqui, a normal, que é essa força de contato de superfície, vai ser igual ao peso. Então, posso falar que a normal é igual a mg. Cortando a massa, a gente acha que a aceleração é a gravidade, que é 10, vezes o coeficiente de atrito, que é 0,5. Portanto, a aceleração é 5 metros por segundo.
substituímos na equaçãozinha aqui de Torricelli. Você substitui aqui a aceleração 5 dá 10, passa para o outro lado. Daí, D2 igual a 5,2 metros. Então, essa é a nossa resposta. Como ele pediu para multiplicar por 10 e desprezar a parte fracionária, a gente marca aí no gabarito resposta 0,52. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha entendido a resolução dessa questão. Uma questão bem longa, bem complexa, cansativa. Se você tiver alguma dúvida, escreva aqui nos comentários. Curta, comente e compartilhe esse vídeo para ajudar a divulgar a ciência no Brasil e você também conseguir aí sua vaga no seu vestibular. Muito obrigado pela sua atenção e até um próximo vídeo.